Eu quero falar nessa noite sobre o tema conhecendo a vontade de Deus. O que Deus espera de nós? Esse é o tema, amém? Conhecendo a vontade de Deus. O que Deus espera de nós? Queridos, precisamos entender que Deus tem uma vontade para nossas vidas. Há muitas pessoas que não entendem isto. Mas Deus tem uma vontade, assim como um pai, uma mãe tem uma vontade para o seu filho, para a sua filha, porque ama eles. Assim também o Pai Celestial, Ele tem uma vontade para os seus filhos. E eu quero falar nesse tema nesta noite. Não podemos ir à sepultura sem entender a vontade de Deus. E esse texto ele é bem claro quanto a isto que nós lemos. Amém? Nós não podemos descer à sepultura sem conhecer a vontade de Deus. Há muitas pessoas descendo à sepultura nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, sem conhecer a vontade de Deus. Se decepcionarão na eternidade, mas aí já é tarde demais. Mas você e eu, nós que estamos aqui, ainda há tempo para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e corresponder a essa vontade, amém? E corresponder à vontade de Deus. Nós vemos aqui, alguém pergunta, ou alguém diz para Jesus, melhor dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Este foi o recado que alguém deu para Jesus quando ele falava a uma grande multidão. Jesus faz uma pergunta para aquele que lhe trazia o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Amados, quando estudamos a palavra de Deus, nós entendemos essa pergunta. Amém? E essa resposta Jesus deu aos seus mensageiros. Nós vemos que ele disse para aquele mensageiro, o versículo 49: e estendendo a mão para os seus discípulos, ou para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quando nós não estudamos a palavra de Deus, amados, não entendemos essa resposta e nem mesmo essa pergunta de Jesus para aquele que trouxe aquele recado para ele. Nós não entendemos. Parece que ele foi um pouco rude com aquele mensageiro. Parece que ele foi um pouco rude com a sua mãe e com os seus irmãos também. Quando olhamos de uma forma natural, de uma forma terrestre, nós muitas vezes não entendemos o porquê Jesus responde dessa forma. Eu li esse texto muitas vezes na minha conversão, depois, mas fiquei muito tempo sem entender o porquê Jesus respondeu desta forma para aquele mensageiro. Ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Diz para ele. Depois ele disse olhou para os discípulos: aqui estão os meus discípulos, ou seja, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. E aí ele remata dizendo no versículo 50 assim, o 50: pois todo aquele que fizer a vontade de Deus, ou melhor, a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã, irmã e mãe. Nós vemos, amados, que Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que você e eu façamos a vontade do Pai Celestial. Amém? Nós vemos que Deus quer que nós venhamos fazer a vontade de Deus.
a vontade dele. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, o que fazer para conhecer a vontade de Deus? Nós precisamos entender o texto, precisamos entender a palavra, precisamos entender tanto a pergunta de Jesus para o mensageiro ali, como a resposta de Jesus também para aquele mensageiro, dizendo para ele, estendendo as mãos para os discípulos, disseram: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, queridos? Jesus estava falando, amados, de coisas espirituais e celestiais. Diga, Jesus estava falando de coisas espirituais e celestiais. Amém? De algo de muita importância, de algo de muita relevância. Jesus, ele não ficou perdendo tempo com coisas terrenas, com coisas terrestres, com coisas naturais. Jesus procurou aproveitar o seu tempo em coisas celestiais e em coisas espirituais. E você e eu precisamos entender isso nesta noite. Coisas espirituais e celestiais, essas coisas, amados, são de maior importância para você e para mim que estou aqui nesta noite. É mais importante. Se nós não entendemos as coisas espirituais e as coisas celestiais, daqui uns dias nós estaremos na eternidade como aquele homem rico que estava desesperado, preocupado com a sua irmã, ou melhor, com seus irmãos aqui na terra, que levavam uma vida como ele, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, uma vida sem desejar conhecer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele morreu e estava no inferno. Ele ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. A Bíblia diz que ele disse para Abraão, que é Deus: Pai Abraão, manda que Lázaro ele disse: Pai Abraão, manda alguém avisar os meus irmãos que estão na terra, para que eles não caiam no mesmo lugar que eu estou de tormento. E o Senhor diz: lá tem Moisés, os profetas, que eles venham ouvir. Ou seja, há um abismo muito grande entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar aqui para lá, não poderiam nem os lá passar para cá. Lá tem Moisés, os profetas. Ou seja, lá tem alguém que está pregando a palavra de Deus. Lá tem alguém que está anunciando a palavra de Deus. Se eles não ouvirem esta palavra, se eles não derem importância ao ensinamento, se eles não derem importância à pregação da palavra, eles vão cair no mesmo lugar que você está, de tormento eterno. Quantas pessoas que já estão na eternidade sofrendo amargamente, porque não entenderam a vontade de Deus para as suas vidas, não deram importância a isso. Que bom que você está aqui nessa noite, porque você deseja conhecer a vontade de Deus. Que bom que eu estou aqui nessa noite, porque eu também desejo conhecer a vontade de Deus a cada dia para a minha vida. E eu sei que Ele espera que eu venha conhecer mais e mais a sua palavra. Ele espera que você venha conhecer mais e mais a sua palavra. Nós vemos, ele diz, para aquele mensageiro: pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, como eu disse, Jesus estava falando de coisas espirituais e celestiais, de algo de muita importância e de muita relevância. As coisas espirituais são mais importantes para todos nós. Quando Jesus foi falar com Nicodemos, lá em João no capítulo 3, nós podemos ver, ele fala em um nível espiritual e celestial com ele. Enquanto que Nicodemos, mesmo sendo um mestre de Israel, estava focado nas coisas naturais e terrestres. Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. E nós vemos aqui, a Bíblia diz
no versículo 3 do capítulo 3 de João. Pode projetar aí, filho. Em verdade te digo, que quem não nascer da água, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero frisar essa palavra. Em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando de coisas espirituais e celestiais, e Nicodemos, ele estava entendendo de uma forma natural e terrena. E nós vemos que ele diz no versículo 4: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde queres e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu a ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós vemos aqui, queridos, Jesus, ele falando com Nicodemos, ele fala no nível espiritual e celestial. Mas Nicodemos vem e lança para ele uma pergunta: como que eu posso nascer de novo sendo já velho? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, ele diz para ele: você é mestre em Israel, ou você é um príncipe de Israel, e você não entende o que estou dizendo? Se eu falei de coisas naturais, você não está entendendo. Imagina se eu falar de coisas celestiais e espirituais. Queridos, nós precisamos entender essas coisas do Espírito de Deus. Amém? Muitas vezes estamos como Nicodemos, focado só nas coisas naturais e terrestres. Só nas coisas naturais e terrestres. Como talvez muitos não entenderam e não entendem até hoje, porque Jesus disse para aquele portador daquela notícia que trouxe a ele: quem são minha mãe e meus irmãos? E olhou para os discípulos: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Minha mãe, meus irmãos e irmãs. Aí ele diz: porque todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está focando aqui em algo que é celestial, algo que é espiritual. O Senhor não está preocupado naquele momento, e não está preocupado hoje também com as coisas naturais, com as coisas terrestres. Tanto é que ele diz para Nicodemos sobre algo espiritual, sobre algo importante para a vida dele. Ele precisava nascer de novo, não nascer da carne e do sangue, porque já tinha nascido, mas nascer de Deus, nascer do Espírito, nascer de cima. Amém, queridos? Era preciso ele nascer de novo, para que ele pudesse ver o reino dos céus. Hoje também não é diferente. Para você e eu ver o reino dos céus,
nós precisamos passar pelo novo nascimento. Se nós não passarmos pelo novo nascimento, nós não vamos ver o reino dos céus. Então é importante, a vida nesta terra é importante, mas o mais importante é se preparar e conquistar nesta terra, enquanto estamos aqui nessa vida natural, as coisas espirituais e as coisas que são eternas, que é o céu, a eternidade. É por isso que Jesus está dizendo ali, ó: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Porque Jesus, Ele é celestial. Diga: Jesus, Ele é celestial. A Bíblia diz que você e eu também, amados, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria não é neste lugar. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador. Jesus está falando de coisas espirituais, de um nível mais alto do que nós muitas vezes estamos. Quantas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus, porque elas tentam entender de uma forma natural e terrestre. Mas Jesus não veio para falar de coisas naturais e terrestres. Jesus veio para falar de coisas espirituais e celestiais, porque é lá que nós vamos ficar na eternidade. É lá que você vai ficar na tua eternidade. É lá que eu vou ficar na eternidade. E eu não posso então levar despercebido aquilo que Jesus tem falado por meio de parábolas para nós. Você não pode deixar se levar por sutilezas do inimigo, e nem eu, porque Jesus veio para ministrar no nível espiritual e celestial, e a gente muitas vezes está num nível natural, um nível terreno, e nós não conseguimos entender as coisas de Deus. A Bíblia diz, amados, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode compreendê-las ou entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós vemos aqui, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele fala de coisas espirituais, e ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Essa loucura, a maneira como Jesus falou com aquele mensageiro que trouxe a notícia para ele: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus disse: quem são minha mãe e são os meus irmãos? E aí ele então volta para os discípulos e diz: ó, esses são minha mãe e os meus irmãos. E aí ele diz assim: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nós vemos que Jesus estava falando no nível espiritual e celestial. E nós vemos aqui, amados, o homem natural não entende isto. Creio que aquelas pessoas ficaram todas com uma interrogação: o que ele quis dizer com isto? Não entenderam. E quantas vezes você e eu ficamos tanto tempo sem entender o que Jesus quis dizer nesse texto? Eu mesmo fiquei muito tempo da minha vida sem entender isto. Parece que Jesus foi grosso com aquele mensageiro. Parece que Jesus foi grosso com a sua família de sangue, com a sua mãe, com os seus irmãos. Mas não, Jesus está focado nas coisas celestiais e eternas, e nós precisamos entender isso, porque Ele está falando em um nível espiritual, Ele não está falando em um nível natural. Ele está dizendo aqui que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, por isso lhe parece loucura, e não as pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente.
Para você e para mim entender as coisas do Espírito de Deus, eu preciso ser um homem espiritual. Se você não for um homem ou uma mulher espiritual, você nunca vai entender as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Então, a vontade de Deus para você é que você entenda nesta noite a vontade dele para a sua vida. E a vontade de Deus aqui também é que você seja um homem ou uma mulher espiritual. Que você procure então ter intimidade com o Espírito de Deus. Que nós venhamos procurar ter intimidade com o Espírito de Deus, para que nós possamos então ter as revelações de Deus para a nossa vida. Porque senão não vamos entender. Nós vamos ficar andando na contramão de Deus, como nós vemos religiosos da época de Jesus. Quando voltamos para o texto, nós lemos no início, nós vemos aqui Jesus falando por parábolas. Aqui diz naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo momento que Jesus então disse para aquele mensageiro: quem é minha mãe e os meus irmãos? Naquele mesmo momento que ele disse para aquele mensageiro, estendeu as mãos para os discípulos e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Naquele mesmo dia que Jesus disse para aquele mensageiro e para as pessoas que estavam à volta dele: porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. E nós vemos que nesse mesmo dia, diz a palavra, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E o texto está dizendo que juntou-se ao redor dele uma grande multidão de pessoas na beira da praia. E ele falou muitas coisas por meio de parábolas. Diga parábolas. As parábolas de Jesus que ele falou, relatou ali, ninguém compreendeu. Porque ele falou de coisas que iam acontecer lá na frente, de coisas espirituais e celestiais. Ele falou, ministrou no Espírito para eles. Não estava falando de coisas terrestres, de coisas naturais, estava falando de coisas espirituais e coisas eternas e celestiais. E ele então começa a falar com eles por meio de parábolas. E ele diz assim: certo, o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E ele diz: vieram as aves do céu e a comeram. A outra parte caiu no meio do terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60, e a outra 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos espirituais, ele está dizendo, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então é preciso ter ouvidos espirituais para ouvir. E nós vemos que a multidão não tinha ouvidos naquele momento para ouvir isto. Ouvidos espirituais para entender a revelação daquela parábola. Mas nem mesmo os discípulos entenderam. Nem mesmo você vai entender certas coisas que você vai ler na Bíblia. Nem eu mesmo, que sou pastor já há alguns anos, né, vou entender certas coisas que estão escritas na Bíblia. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer que você e eu venhamos entender a sua vontade. E a vontade de Deus é que você entenda
o que está registrado, o que está escrito na sua palavra. Então nós vemos que isso então requer de mim, requer de você esforço, dedicação, requer de nós se debruçar sobre a palavra e meditar nela de dia e de noite, buscar compreender aquilo que nós não estamos entendendo. Isso se chama revelação. Deus quer revelar para você a palavra. Deus quer trazer para você o rema, melhor dizendo, da palavra de Deus para a tua vida. Nós vemos que o homem espiritual, ele entende bem todas as coisas, e por ele ninguém é discernido. E o Senhor disse: nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, ou seja, nós podemos, se nós buscarmos, se nós desejarmos em nosso coração, nós podemos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você e eu venhamos entender a sua palavra para o nosso coração. A vontade de Deus é que nós venhamos meditar em sua palavra. Venhamos então buscar entendimento, lendo, relendo e orando a Deus, pedindo discernimento. Amém? Deus quer que você e eu tenhamos discernimento espiritual. Há muitas coisas que ainda está atrás da cortina para você e para mim, que nós não entendemos. Cada dia que eu leio a palavra, algo Deus revela no meu coração. Algo é como você encontrar um tesouro naquele dia. Eu nunca tive a experiência de encontrar uma barra de ouro, né? Eu nunca fui garimpeiro, mas eu fico pensando, não sei nem se é uma barra, né? Uma pedrinha de ouro, né? Os garimpeiros, quando estão lá cavando aquele barro, né? Que esses dias para trás eu falei sobre a Serra Pelada um pouco, né? Eu fico imaginando quando eles encontravam então uma pedra ou uma pepita de ouro, a alegria, a felicidade que eles então sentiam no coração, porque tinham encontrado algo que estava procurando, que estava desejando. Queridos, a revelação de Deus é isso para a tua vida e para a minha vida. É muito mais que isso, melhor dizendo. Não se compara. Quando você recebe a revelação de um texto, a revelação da palavra de Deus, você fica radiante de alegria. É como se você só tivesse descobrido, ninguém tivesse descobrido ainda. Não estou falando que é só você que descobriu, é só eu que descobri. Mas é como se fosse. Porque a revelação da palavra, ela traz convicção no nosso interior. Traz convicção, traz compreensão no nosso interior. E nós vemos aqui Jesus, então, ele falou por parábolas. E nós vemos que a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: por que lhes fala por parábolas? Versículo 10. Por meio de parábolas? Porque lhes fala por meio de parábolas. Por que tu estás falando de uma forma tão difícil de entender? Não seria melhor tu falar de uma forma mais fácil de entender? Queridos, mas as coisas de Deus são muito mais elevadas do que as coisas daqui da terra. E nós precisamos buscar entendimento. Nós somos ainda cidadãos que estamos na terra. E para que nós possamos entender as coisas do Espírito de Deus, precisamos então ser espiritual, ter uma vida com Deus de oração, de consagração, de busca, de oração, de desejo, de leitura da palavra e meditação. E a Bíblia diz que os discípulos então, eles fizeram isso. Os discípulos fizeram o que você também deseja fazer e está fazendo, eu creio. Procurando entender bem a palavra de Deus para a tua vida. Eles começam a ficarem quietos porque eles não entenderam que essa inquietação vem no seu coração, no meu coração também, quando nós não entendemos um texto bíblico. Porque Deus quer revelar Ele para a nossa vida. Amém? Deus quer revelar Ele para nós. E veio uma inquietação santa no coração dos discípulos.
E eles cercaram Jesus logo depois que ele saiu do meio da multidão e falou: Senhor, nós não entendemos a parábola. Explica-nos, Senhor, essa parábola. Nós não entendemos. Que negócio é esse? O semeador saiu a semear. Que negócio é esse? Uma semente que caiu na beira do caminho, as aves do céu comeram. Outra caiu no meio do terreno pedregoso. Que negócio é esse, Senhor? Aí a semente nasceu, mas o sol bateu e ela morreu. A outra semente, Senhor, caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, ela nasceu, porque tinha uma pouca terra, nasceu rápido, mas os espinhos cresceram e sufocou ela. E a outra parte da semente, o Senhor disse que caiu num terreno bom. E aí ele produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Nós não entendemos. Nós queremos entender. Amém? Você quer entender? Amém? Nós não entendemos, Senhor, nós queremos entender. Explica para nós, Senhor. Revela para nós. É o que Deus quer que você e eu façamos. Que nós vamos falar com Ele. Deus, eu não entendi esse texto. Eu não entendi essa palavra, Senhor. Explica para mim, Senhor. Fala comigo. Eu quero entender, eu estou assim interessado nesse assunto. Eu tenho tanto interesse nesse assunto, Senhor, que eu deixei tudo. Eu podia estar na beira da televisão, vendo a televisão. Eu podia estar tomando tereré com meus amigos. Agora não dá para tomar tereré, né? Estamos na pandemia, não podem tomar tereré com os amigos. Podia fazer um passeio, mas eu deixei tudo, Senhor. Eu quero entender. Me explica, Senhor, esse texto. Me explica essa palavra. Meu coração tem sede, tem fome do Senhor. Eu quero entender a Tua palavra. E Jesus então disse para eles, amados: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem lhe será dado, lhe se dará, e terá em abundância. E ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Esse era o motivo porque Jesus não falou de uma forma clara, de uma forma que todos pudessem entender. Porque Jesus conhecia o coração de todos ali. Jesus conhecia o coração daquela multidão. Quer dizer para você que o Senhor conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração, e muitas vezes o meu coração, eu quero dizer para você que não está muito interessado com essas coisas. Porque eu sou humano e você também é humano. Muitas vezes nosso coração não está muito interessado. Você lê um texto aqui, mas não estou entendendo, deixa para lá. Não dá importância. Muitas vezes nós não estamos interessados com esse assunto que Jesus quer que nós estejamos interessados. Quer conhecer a verdade, conhecer aquilo que Ele tem para a nossa vida, conhecer as coisas celestiais e as coisas que são eternas. Ele quer revelar para nós. E assim estava o coração dos religiosos ali à sua volta. Os fariseus que estavam ali, se você vê o contexto, estavam ali os fariseus também, que talvez ouvia a palavra e ficava o coração remoendo, criticando. Não, esse negócio não é assim não. Ele não sabe de nada. Até está falando de uma forma que ninguém entende ele. Mas Jesus, Ele diz: ó, eu falei por parábolas porque esse povo está com o coração endurecido. E para se cumprir a profecia de Isaías. O profeta Isaías havia profetizado muito antes de Jesus vir, que o povo ia ouvir, mas não ia entender, ia ver, mas não ia enxergar. E Jesus está dizendo aqui: certamente ouvireis, mas não compreendereis.
Certamente vereis, mas não percebereis. E é assim que estava o povo naquele momento com Jesus ali. Muitas vezes nós vemos, mas nós não percebemos. Nós ouvimos, mas nós não compreendemos. E não nos dá muita importância não, tanto é que a multidão não voltou. Os religiosos da época que Jesus estava ali, os seus discípulos, não voltaram. Não estavam interessados com aquele assunto. E eu pergunto, você está interessado com esse assunto? Amém, amados? Será que estamos interessados com esse assunto? Reino de Deus, reino dos céus? Será que estamos interessados com a revelação da palavra? Será que estamos interessados em buscar para que Deus venha descortinar para a nossa vida as revelações da palavra? Algo que está escondido, que está oculto ainda aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, para que nós possamos compreender e desejar e ter um anseio maior ainda pela eternidade no céu. Porque se nós não tivermos esse desejo no coração, como é que nós vamos morar no céu com Jesus? O céu, amados, ele não é para todos. Jesus não virá para todos, ele virá para aqueles que esperam ele para a salvação, diz a palavra de Deus. Para aqueles que esperam ele para a salvação. Então eu pergunto nesta noite, você tem esperado Jesus para a salvação? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua atitude diante de Deus? Como é que está a minha atitude diante de Deus? Nós vemos que Jesus está dizendo que esse povo aqui, eles não estavam esperando ele para a salvação. Eles não estavam esperando e não estavam importando com a eternidade, que Jesus estava focando, estava ministrando, que Jesus estava falando para eles sobre a eternidade, sobre o céu, sobre coisas espirituais, coisas celestiais. Ele estava falando, mas eles não estavam preocupados, não estavam interessados com isso. Hoje nós vemos há muitas pessoas que não estão interessadas, e muitas vezes estão dentro das igrejas, não estão interessadas nesse assunto. O assunto no momento é Covid-19. Sabe quantos casos foi de ontem para hoje? Quantos morreu de ontem para hoje? A porcentagem, como é que foi que já morreu de ontem para hoje? Quantas mil pessoas já morreram de ontem para hoje? E do começo até hoje, quantas mil pessoas já estão na sepultura? Quantas pessoas estão internadas? Quantas pessoas já venceram o Covid? Há muitas pessoas preocupadas com isso. E a gente muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente embarca nisso também. É importante você estar por dentro dessas coisas. Não estou dizendo que não é importante, mas nós não podemos focar nisso. Só nisso. Há pessoas focadas nos jornais, não deixa passar um dia de assistir o jornal, porque quer saber quantos aumentou, quantos foi nem quantos curados. Até hoje a mídia, infelizmente, só mostra que as coisas ruins lá, que deixa a gente deprimido. As covas sendo abertas, os defuntos chegando lá, essas coisas que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas estão preocupadas com as coisas do dia a dia de hoje, mas não estão interessadas com as coisas que são eternas. Jesus diz: pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia dizia: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Jesus disse: ó, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Porque na verdade, amados, isso é a realidade. Jesus está focando a eternidade, está focando o céu, as mansões celestiais. E na verdade é isso mesmo. Os irmãos dele, as irmãs e a mãe dele são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Porque é lá que nós vamos viver como irmãos. Amém? É lá, ele está falando de coisa do céu, de coisa celestial, de coisa mais elevada, mais alta. Ele está falando disso. Agora as pessoas que estavam naquele momento com ele não entenderam. Puxa, está desprezando a sua mãe, seus irmãos. Não é isso, é que ele está falando de algo real.
Não estou dizendo que a sua família não é importante, não estou dizendo isso. É importante. Minha esposa, meus filhos é importante para mim. Mas a família nossa é aquela que vai morar no céu. E nós temos que tomar cuidado para nós também chegar lá no céu, porque não vai ser nossa família não. Nós temos que focar as coisas que são eternas. Jesus, ele começa a revelar para os discípulos aquela parábola do semeador. E ele diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Os olhos deles viam, os ouvidos deles ouviam. E eu pergunto: seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Você consegue visualizar pela fé aquilo que Deus tem para a tua vida na eternidade? Será que eu consigo visualizar pela fé aquilo que Deus tem para a minha vida na eternidade? Aqui ele está dizendo: os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não ouviram. Não viram e não ouviram. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Os profetas, eles desejaram ver Jesus fisicamente ali, ver Jesus e ouvir o que eles estavam ouvindo de Jesus, e não viram e nem ouviram, mas creram. Muitos profetas. Mas ele diz assim para aqueles discípulos que estavam ali: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem. Porque muitos não estavam vendo Jesus como o Filho de Deus e como o Salvador da humanidade, inclusive essa multidão. Mas eles viam Ele como o Salvador da humanidade. Eles viam Ele como o Filho de Deus, porque o Senhor revelou para eles isso aqui. Porque eles desejavam no coração conhecer a Deus, e eles tiveram a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Enquanto muitas pessoas ainda hoje estão lá em Israel, eu estive lá em 2010, esperando o Salvador vir, esperando Jesus vir. Mas Jesus já veio, e eles crucificaram Jesus, os religiosos, porque não entenderam que Ele era o Salvador da humanidade, que Ele era o Filho de Deus. Muitas pessoas estão aguardando ainda Ele vir. Ele virá a segunda vez, mas para aqueles que esperam Ele para a salvação, diz a palavra de Deus. Mas os profetas aqui, os discípulos viram que Ele era o Salvador, e ouviram Ele falando. E dizem: vocês são bem-aventurados. Há muitos profetas que desejavam ver o que vocês estão vendo, e ouvir, e não ouviram. Aí ele começou a dizer assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Aleluias. E aí ele começa então a descortinar aquele assunto que ele tinha trazido para aquela multidão, aquela parábola, a parábola do semeador. E ele então diz no versículo seguinte, 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então aquela parte sempre caiu na beira do caminho. É aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não entendem. Quantas pessoas ouvem o Evangelho? Quantas pessoas já entraram nessa igreja aqui, Batista Nacional, ouviram o Evangelho, mas não entenderam. O maligno veio e arrebatou aquilo que foi semeado no coração deles. E essa semente que caiu na beira do caminho, ele falou. E ele diz assim, versículo 20: o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, anjo de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo abandona. A outra tradução diz: logo escandaliza. Então existe uma para-semente que Jesus está dizendo para os discípulos, que caiu no meio do terreno pedregoso. E a sementinha, ele falou naquela parábola para a multidão, que ela
Logo nasceu, mas não tinha raiz profunda. O sol bateu e aquela sementinha morreu. Ele está explicando que essa semente que é no meio do terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra de Deus e recebe imediatamente com muita alegria. Oh, que coisa linda! A palavra de Deus, Deus revelou para mim. Mas aí o que acontece? Diz a palavra que não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. E chega então a angústia e a perseguição por causa da palavra. E logo ela abandona, logo ela se escandaliza. Puxa, eu achei que ser crente era bom, mas tem perseguição, tem calúnia. Achei que ser crente era eu viver no mar de rosas, mas tem tribulação, meu Deus. Eu quanto mais busco a Deus, parece que mais o diabo aparece para mim e quer me derrubar. E as pessoas então, elas abandonam. Quantas pessoas abandonam por isso? Por causa de uma prova, de uma luta. Se você está tendo prova, está tendo luta, você está no caminho certo. Bem-vindo ao povo de Deus. Bem-vindo àqueles que sofrem, mas que terão uma recompensa no céu. Aleluias! Jesus falou: bem-vindos são aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. Está sofrendo perseguição? Glória a Deus. Seja bem-vindo ao time nosso. O time daqueles que são salvos, daqueles que vão morar no céu com Jesus. Aleluia! Essa é a parte da semente que caiu no meio da pedra, das pedras. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus está dizendo: a outra parte caiu no meio dos espinhos. O que aconteceu? Aquela semente caiu no meio dos espinhos. Ele explicou lá para a multidão que ela caiu no meio dos espinhos. Ela nasceu, mas a Bíblia diz que os espinhos cresceram e sufocaram ela. Ela morreu lá sufocada. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, agora trazendo a revelação da palavra, que essa semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. A sedução da riqueza: puxa, eu quero ficar rico, eu vou na igreja batizacional e Deus vai me abençoar, eu vou ficar rico. Aí chega aqui, não é isso que nós prometemos, porque não é isso que Deus prometeu. Se decepciona e vai embora. Mas as preocupações deste mundo, a pessoa vem, aceita a palavra, aceita Jesus, aí vem as preocupações com o mundo. Puxa, mas eu tenho que deixar isso, porque a Bíblia está condenando essa prática do mundo. Eu não posso ficar, eu não posso participar dessas coisas do mundo. Ah não, então eu vou deixar tudo. E quantos têm feito isso? Tem abandonado a Cristo, a Jesus, por causa de um desejo ou de um prazer momentâneo, uma balada, a prostituição, a maneira de ganhar dinheiro fácil nas drogas, no tráfico e outras coisas mais. Um momento de prazer lá fora do casamento. E isso tem sufocado a palavra no coração dela. Ela tem abandonado e deixado. Essa sementinha caiu lá no meio dos espinhos, caiu no coração, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas sufocou aquela semente, aquela palavra, e ela parou e não produziu. Mas Jesus está dizendo que existe uma outra parte da semente. O versículo 23: entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Existe aquele que recebe a palavra no coração e dá fruto, porque ele compreende a palavra. Deus quer que você compreenda a palavra nesta noite, essa é a vontade dele. A vontade de Deus para você e para mim é que nós venhamos compreender a sua palavra nesta noite, queridos, amém? Ele quer que você venha compreender a palavra. Deus espera que nós compreendemos a sua palavra. Nós vemos aqui, ele explicou a última parte da semente que caiu no meio da terra, uma terra boa. Uma terra boa
ela nasceu, ela cresceu, ela produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. E ele está explicando para os discípulos que essa semente que caiu numa terra boa é o que ouve a palavra e compreende. E ele então dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A vontade de Deus para a sua vida é que você venha compreender a palavra. A vontade de Deus é que você venha dar fruto para Ele. E não há como você e eu dar fruto se nós não formos homens e mulheres espirituais. Porque só o homem espiritual, a mulher espiritual que pode produzir o fruto do Espírito de Deus, que é a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio. E então esses frutos, eles então contagiarão as pessoas à nossa volta, e as pessoas verão Deus em nossas vidas, e nós então vamos dar fruto para Deus nesta terra. Queridos, o Senhor está falando aqui no âmbito espiritual, não no âmbito natural. O Senhor está falando em um nível mais alto. Jesus está falando de coisas espirituais e celestiais, de algo de muita importância e relevância para toda a igreja. Se você quer ser irmão, se você quer ser irmã de Jesus e mãe de Jesus, você deve fazer a vontade do Pai que está no céu. Ele disse no versículo 50: pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Porque Jesus está focado na eternidade. Jesus não está focado na terra. Mesmo que ele estava na terra naquele momento, ele não estava focado nessa terra em grau de parentesco. Ele estava focado em algo que é real. Porque nós temos nossa família de sangue na terra, não é verdade? Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, tem tudo. Mas não garante que você vai passar com eles na eternidade, que é o lugar, que é o nosso habitat, que é a nossa pátria celestial. Não quer dizer que eles vão passar lá, porque muitos deles talvez não querem fazer a vontade do Pai Celestial. Então a nossa família, Jesus disse que aqueles que são irmão dele, irmã e mãe, é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Ele estava focando nisso aqui. Não quer dizer que ele estava rejeitando a sua mãe e seus irmãos terreno, mas se eles fizessem a vontade do Pai também que está no céu, que creio que eles fizeram também, seriam os seus irmãos, seria sua mãe também. Mas para isso, ele está falando de algo no nível mais alto. Ele está falando de coisas espirituais, celestiais, de algo de muito mais relevância e mais importância. Amém? Não sei se você entendeu essa palavra essa noite, mas a vontade de Deus é que você venha conhecer a Ele, conhecer a sua palavra, buscar a revelação de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é que Ele espera de você que você se debruce sobre a palavra dEle, que você tenha os ouvidos desejosos em ouvir a palavra, a pregação, que você tenha no seu coração um desejo, uma fome sedenta por ouvir uma palavra, uma pregação. Eu lembro que assim que eu me converti, novo na fé, tinha tido um encontro com Deus, nasci de novo, passei pelo novo nascimento, que eu entendo isso aqui. E eu lembro que eu ia para o meu trabalhar com meu pai. Deus já tinha me separado para um ministério. Eu não sabia nem que era ministério. Mas todo momento que eu tinha de folga, lá nós tínhamos um rádio, né? Aquele rádio grande assim. Eu ligava ele lá e ficava sintonizando lá, buscando uma rádio evangélica para me ouvir um louvor, ouvir uma palavra. E quando alguém estava me ensinando a palavra, eu ficava assim, com o coração voltado para aquela palavra. Eu ficava, não queria que ninguém me chamasse, ninguém me perturbasse, ninguém me tirasse a atenção naquele momento, porque eu estava querendo conhecer, eu queria ouvir. Havia uma fome no meu coração, uma sede tão grande por Deus, e ainda essa fome no meu coração, o Senhor tem conservado no meu coração essa fome, essa sede de Deus. Alguém disse: pastor, quando eu subo no altar eu sinto um frio. Eu falei: seja bem-vindo. Porque é assim mesmo, se você não sentir frio quando você sobe no altar, então você pode parar de subir no altar. Porque o altar, amados, você vai para falar a palavra de Deus, você não vai falar para falar de você. Eu não subo aqui para falar de mim, eu venho para falar a palavra de Deus. Então tem que dar realmente um frio na barriga. Eu quero dizer para você que todas as vezes quando eu vou pregar, antes de me pregar, eu tenho que ir no banheiro.
Antes de sair de casa, eu vou no banheiro, porque eu tenho que subir no altar. Já estou com muitos anos pregando a palavra de Deus, mas eu ainda permaneço assim. Tem dia que eu estou ali aflito no coração, e eu tenho que trazer uma palavra para o povo, tenho que trazer uma palavra para a igreja, e não é minha essa palavra. E aí o Espírito Santo, ele se move, e ele começa a ministrar em nosso coração. Então eu quero dizer para você, procure desejar isso para a sua vida. Procure desejar ter intimidade maior com Deus, com o Espírito Santo. Procure ter um momento a sós com Deus, o seu TSD, o tempo sozinho com Deus. E você vai ver que Deus vai começar a trazer revelação para você, que você não entendia. Você puxa, achou uma pedra de ouro aqui agora. Coisa linda. E você quer compartilhar com o seu amigo, com as pessoas à sua volta, porque Deus trouxe algo para você novo. E Deus é um Deus de coisas novas, amém? Deus não é um Deus de coisas antiquadas, de coisas velhas. Deus é um Deus de coisas novas. Ele tem algo novo para você. Você lê o texto hoje que eu estou pregando esse texto. Daqui um dia eu vou voltar a pregar esse texto e vai ter algo novo. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais cortando que qualquer espada dos gumes, que penetra sempre na alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração, diz a Bíblia. Então ela é viva. Há pessoas que abrem a Bíblia, nossa, o pastor vai pregar aquele texto, eu já até ouvi ele pregar. Não é assim que acontece algumas vezes? Aí você começa a ouvir a palavra, aí pega o irmão, pregou o texto, aí no domingo o irmão abre o mesmo texto. Esse dia aconteceu isso aqui, né? Eu li um texto na abertura aqui, acho que foi o pastor Rafael, né? Li o texto na abertura aqui, e falou, eu vou pregar esse texto que o pastor leu aqui no início da abertura. E ele trouxe uma revelação da palavra de Deus para o meu coração. Eu fiquei feliz, porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva, amém, queridos? A palavra de Deus, a Bíblia não é um gibi, não é um conto de vovozinha, não. A palavra de Deus é viva. Deus, Ele se encarrega para trazer revelação para a nossa vida quando nós desejamos. Eu quero que você fique em pé, porque o horário já foi. Estou cuidando do horário, porque o domingo eu esqueci, passou da hora. E passou bastante. Queridos, eu não sei se há fome no seu coração de Deus. Não sei como é que está a tua alma, o teu ser. Parece que alguns já não têm mais fome de Deus, nem sede de Deus. Parece que não estão preocupados mais com a eternidade, Quando eu falo preocupado, não é você preocupado, estar ansioso para a eternidade. Quando eu falo preocupado, é você ter o zelo, porque você um dia vai estar lá, na eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero que você também esteja com Deus na eternidade. Nós não estamos aqui pregando a palavra com as intenções no coração. Talvez algumas pessoas até pensam que estamos com as intenções aqui. Nós queremos ver o povo de Deus, a igreja morar no céu. Nós queremos ver almas se rendendo ao Senhor Jesus. Nós vemos que há uma frieza, uma mornidão espiritual tomando conta de toda a igreja, de uma forma geral, não só aqui, local. Há uma frieza, uma mornidão tomando conta. Alguns apostatando da fé, alguns não estão muito preocupados. Mas que bom que você está preocupado, você está acompanhando o culto na sua casa. Você talvez não pode vir aqui porque você é de grupo de risco, mas você tem um coração e você tem procurado seguir as mensagens da sua casa. Você tem procurado se esforçar para vir aqui na igreja, para buscar a Deus também. Nós muitas vezes corremos risco lá no trabalho, corremos risco lá na farmácia, lá no mercado, mas não estamos interessados nem um pouquinho em vir à igreja. Será que realmente há uma fome em nosso coração, uma sede de Deus? O Senhor quer que você tenha sede dEle e fome dEle. O Senhor quer que você venha conhecer mais e mais o seu plano, a sua vontade, o propósito dEle para a tua vida e para a eternidade. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você que está interessado com isso nessa noite. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, ó Pai, nesta noite diante desta palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nós somos aqui, ó Deus, peregrinos na terra. Nós estamos aqui de passagem, diz a sua palavra. Nós aguardamos, ó Pai, ó Deus, o Senhor.
que virá buscar a sua igreja. Sabemos, ó Pai, que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que os nossos irmãos verdadeiros, ó Pai, e a nossa família são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial, porque é com isso que nós vamos morar no céu. É com isso, ó Pai, que nós vamos viver para a eternidade, ó Pai, neste lugar, nas mansões celestiais. E aí o Senhor queria, ó Pai, ministrar para aquela multidão, para os seus discípulos naquele momento, meu Deus, para que eles pudessem focar, ó Deus, as coisas, ó Deus, que são mais importantes, as coisas que são mais, ó Deus, elevadas, Senhor Deus, do que essas coisas que estão na terra, que são passageiras. Mas, Senhor, muitos não entenderam, Senhor. Pai, nós queremos que nossa família de sangue também seja alcançada, Senhor, e venha entender dessa importância, meu Senhor, de conquistar, ó Deus, amigos no céu, irmãos do céu, irmãs do céu, meu Deus e meu Pai. E eu peço a Ti, ó Deus, alcança a família, alcança a nossa família, Senhor, de sangue, alcança os nossos amigos aqui na terra, meu Pai, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Alcança, meu Deus, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes, meu Pai, aqueles que estão, ó Deus, longe ainda, que não conhecem o Senhor, ó Pai. Mas também, Senhor, venha se revelar para aqueles que estão dentro da igreja, mas não tem tido muito interesse, não tem tido muito compromisso, não tem tido, ó Deus, muita compreensão da verdade. E eu sei que nesta noite o Senhor está trazendo entendimento, revelação dessa verdade para cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, porque essa é a Tua vontade, se revelar para a Tua igreja. Recalabachore, candelaias, suricaias. Revela a Tua igreja, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor e aplicar melhor essa palavra em meu coração, no coração dessa igreja, dos amados ouvintes, ó Pai, desse culto, ó Deus, bem como aqueles que vão ouvir depois. Manifesta o Teu poder, ó Pai, para que eles sejam despertados, ó Deus, para as coisas, ó Pai, que são, ó Deus, eternas, para as coisas, ó Pai, que estão, ó Deus, acima, Pai, das coisas terrenas, das coisas, ó Pai, desta terra, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, desperta cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, ter mais desejo, mais fome, mais sede de Ti, da Tua palavra, meu Pai, porque sabemos, ó Pai, que um dia estaremos na eternidade. Queremos, ó Pai, estar com o Senhor na eternidade. Não queremos ser como aquele homem rico, meu Pai, que se preocupou apenas com a sua família, talvez na terra, com a sua riqueza na terra, com as coisas da terra, Senhor, e não se preocupou ó Deus, buscar, ó Deus, ter comunhão contigo e alcançar, ó Deus, com as riquezas da injustiça, amigos que esperar Ele no céu. Pai, nós não queremos ser como um homem rico, Senhor. Nós queremos, ó Pai, estar, ó Deus, no grupo à direita do Senhor, não à esquerda. Aqueles, ó Pai, benditos que vão morar com o Senhor no céu para a eternidade. Queremos, ó Pai, que essa família, a Igreja Batizacional, esse amado ouvinte desta noite, Senhor, desse culto, Senhor, ele também, ó Deus, venha fazer parte da Tua família, do Teu povo, que foi, ó Deus, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, que entendeu a revelação da palavra, entendeu que Tu és o único Salvador da humanidade, Tu és o Cristo de Deus, o Esperado das nações, Tu és o nosso desejado, aquele, ó Pai, a qual nós aguardamos, esperamos, para nos levar para estar com o Senhor na eternidade. Desperta este coração nesta noite, desperta essa vida nessa noite, traga a revelação dessa palavra, traga o entendimento, coloca por terra toda a moridão espiritual, toda, ó Deus, incredulidade, todo desânimo, toda falta de fé, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, no nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, a proteção do Senhor sobre a igreja. Proteja-nos, ó Pai, nesse tempo de pandemia. Proteja a Tua igreja, Pai, nesse tempo de pandemia. Manifesta o Teu poder, ó Pai, manifesta a Tua graça. Cura o enfermo,
Cura, meu Pai, essa pessoa que está enferma, espiritualmente falando, ó Pai, que precisa, ó Pai, de um choque nesta noite, ó Pai, de um toque do Senhor, ó Pai, um toque espiritual, assim como aqueles discípulos receberam naquele momento, um toque tão maravilhoso do Senhor, a revelação da parábola do semeador. Creio, Senhor, que aquilo trouxe, ó Deus, tanta energia, tanta graça, tanta força para o coração daqueles discípulos, meu Pai, em poder saber que eles, ó Pai, tinham um coração reto e voltado para o Senhor, porque o Senhor mesmo, ó Pai, disse para eles, ó Pai, que o coração deles estava pronto, os olhos deles poderiam ver, os ouvidos podiam ouvir, ó Pai, ó Deus, o que eles estavam vendo, que era o Deus, o Salvador único da humanidade, ó Deus, que ali estava diante deles. O Senhor está diante dessa igreja, diante de cada um de nós que aqui estamos. Nós sentimos a Tua presença aqui, amado Deus, através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por trazer entendimento, revelação no coração dessa igreja. Obrigado, meu Pai, por sustentar, ó Deus, rabisco, ó Deus, deste mundo, os Teus filhos, os remanescentes, meu Pai, aqueles que permanecem, independentemente, ó Pai, das aflições, independente dos prazeres do mundo, independente, ó Pai, dos desejos, ó Pai, pelas riquezas, eles permanecem, ó Deus, rejeitando tudo isso, porque encontraram um tesouro maior, e o tesouro maior é o Teu reino, é a comunhão contigo, é a Tua presença, Espírito Santo, é a Tua presença, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Renova a fé e a esperança de cada coração nesta noite. Fortaleça cada vida, Pai. E abençoa o Teu povo e guarda, Senhor Deus, que eles não venham ser, ó Deus, derrotados, meu Pai, pelo inimigo que age de uma forma tão sutil, Senhor, usando até mesmo esse tempo de pandemia, de isolamento, para distanciar e, ó Deus, esfriar a nossa fé, ó Deus, distanciar-nos da comunhão com o Senhor, meu Deus. Ah, Pai, guarda, Senhor, Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda os Teus filhos, meu Pai, guarda, Senhor Deus, esse tempo tão difícil que estamos vivendo. Nós Te louvamos, ó Pai, porque a nossa esperança não é aqui nesta terra, a nossa esperança é o Senhor Jesus, ó Deus, a nossa esperança é o Senhor. Nós queremos Te agradecer por isso, ó Pai, Te louvamos e oramos no nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos.